senhores e meus senhores. Eu só queria dizer que, em relação a estar a fazer currículo para ministro, para pior, já vai estar assim, não é? Sobre este prémio, a memória ágil e o lírico de Hermínio límpido em As Mãos e o Luso. Os prémios literários têm servido em pátria de tolhimentos culturais diversos e, face à tímida iniciativa editorial tendente a abarcar a pluralidade de vozes poéticas que entre nós expressam, como uma possibilidade de revelação e de divulgação da obra e de reconhecimento público dos seus autores. Longe vão os tempos das 200 almas, como refere José Gomes Ferreira no seu livro Gaveta de Nuvens, que iam a todas, das exposições aos concertos, das estreias das peças da Luzia Maria Martins, aos primórdios do novo olhar cinéfilo do Paulo Rocha sobre o real a preto e branco de um Bahia de mudança. O tempo dos grupos literários que fundavam o essencial do seu exercício formístico e criador à mesa dos cafés, do Café Gelo, ao Paládio, do Monte Carlo ao Vava, aos ombros com os restos do surrealismo, a julgar-se cadáver ressurreto e o neorrealismo em discurso de sombras, a perpetuar-se terceira geração até aos idos de abril de 1974 e a geração da poesia 61 a esboroar-se por delta das urgências de escrever, ou as solidariedades estético-ideológicas que os conduziam ao labor literário e à publicação. Em tempos resistentes, em que os editores eram igualmente companheiros de jornada dos autores, perdeu-se este tempo na voragem dos dias e na lógica do lucro imediato. Outro mundo se anunciava e nele, um pouco à deriva, em busca de identidades, os autores isolavam-se e as editoras passavam a ser geridas como em empresas afastadas do processo coletivo e geracional que sonhara mudar o mundo. Se algumas vozes tiveram êxito à margem da lógica dos grupos, Alberto Helder, Eugênio de Andrade, Rui Belo, é porque essas vozes anunciavam já a ruptura mansa com os correntes literários dominantes, sem o trompetear panfletário do modernismo de Almada, com o seu teatral Manifesto de Tirantas, ou que o surrealismo tentou, com malabarismos verbalistas, para entediar e não incendiar, como pretendia o dadaísmo, ainda mais a pobre paz da burguesia lusa. As rupturas geracionais ou transitórias de mudanças de paradigma trazem sempre custos dificilmente contornáveis pelas gerações condenadas a viver esses processos. A literatura portuguesa, a poesia, sobretudo, atravessa hoje um período difícil e controverso, com o aparecimento massivo de uma subliteratura descabelada e ingente, fenómeno recente, inimaginável ainda há uma década, e que António Guerreiro classifica com propriedade de lixo editorial e Mário Santos, com a modernidade que o caracteriza, de desperdício de papel com consequente prejuízo ambiental. O certo é que essa literatura faz caminho. É promovida nos média e os seus autores arvorados em letras pop. Nada de mal se o mercado não tendesse para tornar principal o que num país culturalmente adulto e exigente não passaria de fenómeno marginal e inconsequente. Pátria dita de poetas, expressão que vale o que valem os lugares comuns, raras são as edições de poesia que entre nós vão além dos 1000 exemplares de tiragem, mesmo para os autores reconhecidos com obra vasta e não decorado por um mais vasto público. Isto porque os poetas teimam em mutuamente se ignorar, em deriva suicidária, agravada pela ascensão aos lugares de mando da cultura institucional e institucionalizada, de uma tecnocracia posidónia e delirante, culturalmente colossal, que pretende reduzir-nos a meros consumidores acríticos e disponíveis para todas as tropelias que o capital engendra, condição sistémica que o sociólogo Axel Honneth já denunciou, a qual consiste o primado do menor prazer absoluto e este consignado ao atordoar dos sentidos, mandando às ortigas a sensibilidade criadora, o intelecto, a aptidão crítica e proximidades. As televisões, com a sua panóplia de mediocridades delirantes e autoconvencidas, estão na vanguarda deste processo normativo formatado
da menorização da exigência, da sensibilidade e do sentido crítico, que é tudo menos inocente. A poesia imprima assim a que se espalha do alto como as trevas, se formatiza nos discursos do poder e frutifica depois nos cotidianos misérios que nos querem impor, tem espaço de manobra ínfimo e residual. Resta-nos, portanto, neste território desolador, a persistência de alguns municípios que se não deixam de tocar pela desordem geral, por este subterrâneo rumor do caos e tanto no isolado grito que possa, fugazmente, estremecer este absurdo delirante. Alguns prémios literários que a Associação Portuguesa de Escritores vem igualmente estimulando, apoiando e promovendo, servem como contraponto, quiçá, de resistência, entre portas de acesso à possibilidade de edição de livros de poesia, aventura que entre nós arregimenta cada vez menos adeptos entre os responsáveis editoriais. O negócio do livro atende à lógica rapaz do mercado e os seus tentáculos de polvo vão definindo, impondo e estruturando, de modo ainda subtil, mas já detectável nos seus contornos mais cínicos, o deserto. Ora, as mãos de Juruna, do José Pedro Ribeirinho Soares Pereira Leite, Prémio Políbio Gomes dos Santos 2009, instituído pela Câmara Municipal de Ancião, com o apoio da Associação Portuguesa de Escritores, é, como o próprio autor afirma no seu enunciado, um regresso a palavras e a lugares, um reencontro, um contínuo e permanente regresso a nós próprios. As palavras, sobretudo as palavras que de modo poético nos dizem, são exatamente isso, uma busca de sentido, de sentidos, um permanente e persistente processo de busca de nós, dos outros, do extenso significado da vida, do seu fundo rumor. É através do processo mimético e memorial que a arte poética implica e exercita que essa busca se estabelece e configura.